Hoje eu estava meio assim que questionando essa coisa dos relacionamentos, que no final todo mundo vai se virtualizando, porque o relacionamento frente a frente, face a face, tudo acaba meio sendo complicado, né? É complicado. Muita gente aí se separando, a pessoa namora com uma pessoa 3 dias, um mês, 2 meses, e aí separa. No começo tudo parece perfeitinho, né? Aquele amor, aquela paixão, até mesmo um amor platônico que a pessoa pode ter por outra. Mas quando se encontra, olha, vou te dizer, hein? Relacionamento não é brincadeira, não é brincadeira, tá? Na verdade, nós fazemos nesse mundo uma arte, a arte das relações. Estamos aqui nesse mundo para aprender a nos relacionar sem criar tanto conflito, tanta imposição. Você também quer possuir a outra pessoa, ciúme, raiva, você coloca tudo aquilo que é negativo seu em cima da outra pessoa. E aí a outra pessoa tem desejos que você não quer participar e você é forçado a fazer certas coisas, de modo que tudo fica muito conturbado. Aquilo que parecia um encontro maravilhoso no começo, algo que ia satisfazer sua ausência, acaba se tornando um grande pesadelo. Essa é a verdade. Relacionamento não é uma coisa simples. E isso acontece por quê? Porque cada pessoa tem um nível de frequência, de vibração, de conhecimento, um nível de emoção. Cada pessoa é um mundo paralelo. De modo que quando você se encontra com outra pessoa, as frequências, as individualidades se contrastam. Algumas coisas combinam, mas a maioria das vezes são seres diferentes, né? Nós não somos iguais aos outros no nível de evolução de consciência, no nível de humor, no nível de aceitar a vida de determinada maneira. Tudo está misturado. Na verdade, os relacionamentos são experiências de dois mundos diferentes, onde você vai aprender determinadas coisas e vai oferecer também o seu modo de ser para outra pessoa obter certos valores. E no final, quando isso já está formalizado, né, ou formatizado no cérebro da outra pessoa, ela dá linha, ela sai, ela não aguenta mais. Porque a nossa mente, ela quer variedade, ela quer sempre experimentar uma coisa nova. De modo que esse relacionamento muito certinho, muito bonitinho, acaba ficando monótono, porque falta para as pessoas aquele elemento espiritual. Isso eu sempre falo por aqui, sempre explico para as pessoas profundamente. Se você quiser que seu relacionamento pelo menos seja mais equilibrado, mais estável, você tem que, certo, obrigatoriamente trabalhar o lado espiritual. O seu lado espiritual e o lado espiritual da outra pessoa, se não estiver muito envolvido em religião, em ideais filosóficos, em modo de ver a vida, com uma particularidade, certo? Porque isso aí também vai dar muita confusão. Eu sou de uma religião, a pessoa de outra religião, ou eu sou de um lado político, a outra pessoa de outro lado político, eu gosto de uma coisa, a pessoa gosta de outra. Então, para que se encontra nessas diferenças? É porque de repente é para ser assim mesmo. Você tem que entrar nessa vibe das diferenças completas daquilo que você pensa, daquilo que você sente. E isso é um aprendizado, a vida é um aprendizado.
Só que você não precisa impor a sua vida para os outros, nem deixar que os outros imponham a vida, o ponto de vista delas para você. Você tem que ser um professor, um cientista dos relacionamentos, tanto da amizade, quanto da família, quanto de qualquer meio, de culturas diferentes, não importa, você tem que parar de julgar e criticar, simplesmente se relacione com o mundo de uma forma saudável e mantenha o seu ponto de vista. Às vezes o seu ponto de vista não é tão expandido quanto o ponto de vista de outra pessoa que chega até você e você não compreende aquele outro ponto de vista mais amplo, mais abrangente, e você fica com raiva da pessoa, porque você não consegue captar. Às vezes a pessoa já viveu muitas coisas, já experienciou aquilo que é tão profundo que você não entende. De modo que você tem que aprender com as pessoas que estão sofrendo para você não sofrer e aprender com as pessoas que estão em êxtase para você adquirir alguma bagagem daquela alma para fortalecer o seu caminho nesse mundo. Certo? Então é isso. Se você, por exemplo, o único ser que vai ter um relacionamento perfeito com todo mundo é Deus. Se você não se relacionar com Deus, você está perdido. Sua mente vai ficar uma loucura, uma confusão completa. Porém, se todo mundo se relacionar com Deus, Deus é o único que consegue reciprocar perfeitamente a individualidade, o pensamento, a emoção de cada pessoa. E Deus está no coração de todo mundo. Então, se você realmente quer ter um relacionamento perfeito, amoroso, fiel, que vai trazer muita harmonia, equilíbrio, aprendizado superior, você se relaciona com Deus no seu coração. Ok? E todos os relacionamentos, todas as diferenças de cada pessoa são uma forma de Deus estar se relacionando com você, te ensinando coisas. Então, quando você está em Deus, sabendo que Deus está no coração de todo mundo, e que o ideal seria que todo mundo se relacionasse com Deus, e você faz isso, então você se torna uma pessoa que tem uma visão equânime, uma visão tranquila, de contentamento para o jeito de ser de cada pessoa, sem julgar, sem criticar, sem ter orgulho que eu tenho um relacionamento superior com Deus. Assim, não, você simplesmente vai trocar ideias com as pessoas e cada pessoa vai atingir o que precisa atingir no tempo dela, tá? Então, o relacionamento, basicamente, o que eu estou falando aqui, é que se não tiver uma base espiritual, onde os dois espíritos, né, que se relacionam, não estiverem com a consciência voltada mais para esse lado divino, dentro de uma rendição, de uma entrega, de uma busca nessa vida para descobrir qual é o propósito de estarmos aqui, que está além do prazer de ter alguém que vai nos completar, ou de desfrutar daquela pessoa, com aquela pessoa. Então você tem que ir além disso, tem que entender que após a morte não vai ter mais ninguém. Aquela pessoa que estava com você vai ficar, ou ela vai antes de você. E considerando a reencarnação, você já teve vários relacionamentos, vários, né, tipos de encontros diferenciados. Então, se você realmente quer ter um relacionamento perfeito, volte para o divino, que aí não vai acontecer nada de estranho, né? O humor do divino, né, é outra coisa. E aí, se você realmente tiver relacionamentos na sua vida, de certa forma você está atraindo aquela energia específica para você aprender. No conflito, nos defeitos que aquela pessoa tem, você vai burilar a sua energia, a sua paciência, as qualidades que você tem para
tentar equilibrar esse encontro, assim também como a outra pessoa vai ter que entender os seus defeitos e as suas qualidades. Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo está nesse mundo aqui aprendendo, nessas formas humanas, porém a ideia é que se todo mundo, né, dentro de um relacionamento, estiver com a sua base no divino, na espiritualidade, não na religião, na espiritualidade, entendendo que a outra pessoa é um espírito também, que ela tem uma mente diferenciada da dela, que a pessoa tem certos gostos, certos desgostos, que a pessoa desde a infância tem certos traumas, tem certas excitações, né? Então você passa a se dar bem com todo mundo, porque você está enxergando agora através de uma plataforma espiritual, compreendendo que todo mundo é diferente, que cada pessoa está num nível de desenvolvimento nesse planeta. Essa é a forma perfeita de se relacionar com as pessoas. E estando você nessa relação perfeita com o seu amigo supremo no seu coração, Deus, você, quando se relaciona com as outras pessoas, você tenta passar essa energia divina, tenta passar esse fluxo amoroso que você tem com Deus para as outras pessoas, sem fanatismo, sem querer impor nada. Mas a pessoa vai ver que você está com uma energia sempre tranquila, você está sempre em paz, você caminha nesse mundo seguro, né? Confiante, porque Deus é o provedor supremo, né? É o supridor, é o que protege, é o que traz tudo de bom para você. Deus é o seu amigo trilionário. Possui todas as riquezas, todas as qualidades, e se você caminha com Deus nessa relação pura, que é a relação que existe no mundo espiritual, estamos agora no mundo material, mesmo assim, se você está com Deus, tudo te é provido internamente, e nessa relação com a divindade você passa a se relacionar com as outras pessoas, compreendendo que dentro do ponto de vista divino, elas estão caminhando para também atingir esse ponto onde você está, o que te trouxe essa tranquilidade. Então você consegue se relacionar com todo mundo, com os diferentes tipos de mentalidades, de desenvolvimentos espirituais nesse planeta, vendo os defeitos, as qualidades das pessoas, mas sem querer se comparar com elas, sem competir, sem sentir orgulho, porque para você só vai te interessar realmente essa relação eterna e não as relações passageiras. E aí as pessoas deveriam aprender isso sobre a questão das relações as mais variadas que existem, e também os espíritos, de acordo com a lei kármica, né, junta certos espíritos, seja numa nação, numa família, entre pessoas, também os filhos que nascem, tudo são espíritos trabalhando o nosso desenvolvimento espiritual. Temos que ter essa visão mais ampla, existir no divino, estar sentindo com o espírito em paz, tranquilo, equilibrado, e respeitar cada pessoa de acordo como ela é, sem querer impor nada, sem criticar os outros. Os outros são espíritos, filhos de Deus igual você, e estão no processo. E aí você compreende a essência do porquê de tantos relacionamentos nesse mundo. Inclusive os relacionamentos virtuais hoje em dia, né? Por causa da tecnologia, os relacionamentos acabam ficando mais superficiais, porém também tem uma intensidade, porque encontra sempre, todos os dias está encontrando, e é isso. Então temos que saber trabalhar tanto no campo virtual quanto no campo
físico, natural, e principalmente a relação no campo espiritual, sem colocar fanatismo, sem colocar nada, sempre entendendo que as outras pessoas estão caminhando com a gente nesse mundo, trazendo informações que vão trabalhar o nosso interno para que a gente fique cada vez mais conectado com Deus, até o momento da morte física, onde você vai ser transferido para o mundo espiritual, porque você já está trabalhando o relacionamento divino nesse mundo, e aí você vai se relacionar com Deus face a face no mundo espiritual. Essa é toda a pegada de existir os relacionamentos nesse mundo, e você tem que ter essa consciência, ok? Um beijo no coração, muita luz, muita paz. Haribol!